A gente vem falando aí, né? Vem falando nas últimas aulas sobre modulação, e aí a gente usou algumas técnicas de modulação que servem, basicamente, né? Retomando, as técnicas de modulação servem para poder tirar o sinal do seu estado original e jogar na sua forma original e jogar para uma forma que seja mais adequada para a transmissão no meio que eu estiver utilizando, seja qual for esse meio. Seja pelo ar, né? Se for uma transmissão sem fio, seja por fibra ótica, seja por um cabo coaxial para trançado, o que quer que seja. Muitas vezes eu tenho que pegar o sinal, tirar ele da forma original dele, para adequar ele melhor ao meio e aí fazer uma transmissão, né? E aí, falando mais especificamente sobre a transmissão sem fio, né? Tradicionalmente, né, classicamente, vamos dizer assim, as transmissões sem fio elas eram feitas da seguinte forma. A gente tinha aqui um sinal analógico, uma voz, ou vídeo, né? Podia ser a TV analógica ou rádio, como a rádio funciona até hoje, né? Então eu tinha lá um sinal analógico. Epa, tem uma coisa errada aqui. Não é sinal analógica, é um sinal analógico, né? Então eu tinha um sinal analógico, tá? Aqui. E aí esse sinal analógico, ele, para ser transmitido, você basicamente pegava o sinal analógico, passava por um modulador, normalmente um modulador AM ou FM, que é um modulador que pega sinais analógicos e transforma pega dados, né, analógicos e transforma em sinais analógicos para serem transmitidos. Então eu tinha aqui um sinal que era analógico, passava por esse modulador, tinha na saída dele aqui um outro, vou botar aqui o modulador aqui dentro, assim, para ficar. Passava então por um modulador, tinha aqui na saída desse modulador, esse desenho aqui, tinha aqui na saída desse modulador um outro sinal analógico, só que agora um sinal analógico modulado, um sinal analógico preparado pro mais adequado ao meio de transmissão. Então, por exemplo, se isso aqui fosse uma voz, a nossa voz está aí entre 0 e 4 kHz. Quando eu modulo usando o esquema de AM e FM, eu jogo esse sinal lá para kHz ou megahertz para que ele possa ser transmitido. Então, no final, eu tenho um sinal analógico que está pronto para ser transmitido, né? Vou botar aqui assim, ó. Só para não dizer que é um sinal analógico igual, um sinal analógico pronto para transmissão. Adequado, né? Para o meio a ser transmitido, tá? Está mais adequado ao meio para ser transmitido. Então, basicamente isso aqui que acontecia. Esse sinal, então, era transmitido por... Deixa eu botar mais aqui assim. Esse sinal, então, era transmitido, né? Ou é ainda, no rádio ainda usa isso, por um meio, aqui, meio aéreo. Estou falando aqui especificamente em transmissão sem fio, né? Por um meio aéreo. E aí, o que acontecia? Chegava aqui para mim, então, no receptor, né? Um sinal analógico, né? Que eu tinha, então, que passar por um processo inverso ao que eu estava passando aqui. Então eu tinha que pegar esse cara aqui, esse sinal analógico que eu recebi aqui, né? Que tava, era o que foi o sinal analógico transmitido, né? Que foi o que eu recebi. Eu tinha que pegar esse sinal analógico, então, mandar ele aqui para um demodulador. Esse demodulador podia também ser AM ou FM. Na verdade, tinha que ser o processo inverso do que foi feito lá na transmissão. Então, se aqui for usasse AM, aqui também é AM. Se aqui usasse FM, aqui também é FM, né? Mesmo processo de modulação que eu usei. E aí, no final, eu pegava isso aqui, depois que eu passei por um demodulador, eu ia ter como resultado o sinal analógico, vou até chamar aqui de sinal analógico original, né? Um sinal analógico na forma original dele, né? Do mesmo jeito que eu tinha aqui
na origem, ou seja, esses sinais aqui, ó, esse sinal e esse aqui, o objetivo final da minha transmissão é que eles fossem iguais. Muito difícil fazer com que eles sejam iguais, porque há incidência de erros aqui, mas é o que acontece, né? É o que a gente tenta fazer. Isso aqui é a chamada transmissão analógica. Então, vou escrever aqui que isso aqui é o que a gente conhece como transmissão analógica. Analógica. Essa transmissão analógica, né, é a transmissão que acontece em rádios, né, AM, FM, em TV analógica, né, mas que a cada dia isso vem morrendo. Os primeiros sistemas de celular também, né? Hoje em dia, o esquema é um pouco diferente. Então, hoje em dia não é bem assim que acontece. Hoje em dia a gente tem transmissão digital, né? TV digital. Ah, meu celular é um celular digital, tem transmissão digital. Mas a transmissão digital, ela é digital, mas no final das contas a gente transmite um sinal analógico mesmo. Vamos desenhar aqui como é que é a transmissão digital nos dias de hoje, para a gente fazer um comparativo com isso aqui e ver por que a gente usa isso, por que a transmissão digital é melhor, tá? Então vamos lá. Na transmissão digital, eu tenho a mesma coisa aqui originalmente, né? Originalmente eu tenho um sinal analógico. O sinal não mudou. Ou seja, minha voz continua sendo minha voz, a música continua sendo a música analógica. Eu tenho um sinal analógico a transmitir. Tá certo? A voz do radialista, o que é que seja. Captei esse sinal que a princípio é um sinal analógico. Então, antes de modular aqui a AM, FM, sei lá, para transmitir, eu vou pegar esse sinal analógico e vou passar por um modulador do tipo PCM. Modulador PCM é aquele que vai fazer a modulação PCM, que vai pegar um sinal analógico, né? Vou fazer o desenhozinho aqui, esse é modulador, estou usando sempre essa caixinha, né? Ele vai pegar um sinal analógico e vai converter para mim ele para mim num sinal digital. Então, vou pegar meu sinal analógico, minha voz, o que é que seja, e antes de transmitir, vou converter isso num sinal digital. E aí, olha só que coisa louca. Depois eu vou pegar esse sinal digital no ar eu não consigo transmitir um sinal digital pelo ar. O ar é muito complicado no ar você conseguir fazer transições de estado de forma muito abrupta. Então é muito difícil eu pegar um sinal que é 0 e de repente vira 1, que é o que acontece no sinal digital. Por isso que no sinal analógico, que normalmente é senoidal, ele é mais tranquilo porque as transições são mais suaves, né? A mudança de um nível para outro é mais suave. No sinal digital é mais complicado. Então, pelo ar a gente não faz a transmissão digital. Então, se eu tenho um sinal digital para transmitir agora pelo ar, beleza. Então, antes de transmitir, eu vou pegar esse sinal e vou passar ele por um outro modulador. Só que agora, vou passar por um modulador que pode ser o PSK, SK, FSK, ou normalmente, hoje em dia, o QAM. Então, vou passar por um modulador desse aqui. E esse modulador, o que ele faz? Esse modulador ele pega um sinal que é originalmente um sinal digital e vai transformar o sinal num sinal analógico para que eu possa transmitir, porque pelo ar eu estou transmitindo um sinal analógico. Então, olha só que coisa, a princípio, meio doida. Eu estou pegando um sinal analógico, transformando num sinal digital, para depois transformar num sinal analógico de novo. Para que aí, então, eu possa transmitir esse sinal através de um meio aéreo, né, através do ar. E aí, do lado de lá, quando eu receber, né, do lado aqui do receptor, esse é o lado do transmissor. Do lado do receptor, quando eu receber esse sinal analógico, ele vai passar por um demodulador, receber o sinal analógico,
ele vai passar por um demodulador que é equivalente a esse modulador aqui, da mesma forma que aqui, né? Se eu estou modulando a AM/FM aqui, eu tenho que demodular o AM/FM. Se aqui eu estou usando PSK, SKF, SK, QM, eu vou demodular do mesmo jeito, né? Vou passar por um demodulador para depois, então, né? Depois, então, que eu demodular esse sinal, eu vou obter o que aqui? Eu vou obter um sinal digital, né? Então, eu vou obter o sinal digital, igualzinho ou mais próximo possível do sinal digital que eu transmiti. E aí, depois que eu obtive esse sinal digital, ele não é o sinal original ainda. Eu ainda vou ter que passar por um processo de demodulação aqui, um demodulador PCM aqui, que vai pegar o sinal digital e converter ele de novo. Então, vou passar por um outro demodulador. Estou escrevendo só demodulador, mas assim, entenda que o demodulador que eu estou escrevendo aqui é o demodulador equivalente ao processo de modulação que está aqui do lado. Então, tipo assim, é um modulador PCM, aqui vai ser um demodulador PCM. Então, esse aqui, vou fazer até em outra cor aqui, ó. Esse aqui é equivalente a esse, né? Esse aqui é equivalente a esse. Esse aqui é equivalente a esse. Tem que ser o inverso, na verdade, né? Tá? Então, olha só, eu botei uma camada a mais aqui agora, né? Eu tenho um sinal analógico, que eu passo por um modulador PCM para gerar um sinal digital, para então modular esse sinal digital para transformar ele num sinal analógico que esteja pronto para transmissão, para transmitir pelo meio aéreo, para então, quando eu receber o sinal analógico que foi transmitido, eu demodular ele, né, usando o inverso disso aqui, obter um sinal original, o sinal digital que vai ser o máximo possível perto do original, para então demodular usando o PCM e obter o sinal analógico original aqui, ou seja, a minha voz, né? Minha voz, a música, o que é que a imagem, o que é que eu esteja transmitindo. Olha só, eu troquei isso aqui, não escrevi, né? Só para escrever aqui do lado para deixar completo. Isso aqui é uma chamada transmissão digital, transmissão sem fio digital, que é usado aonde? Que é usado hoje em dia na TV digital, que é usado no celular, né? O sistema de telefonia, e por aí vai. O que essa transmissão digital ela traz de vantagem ou de diferença em relação ao analógico? Aqui parece que eu estou indo e voltando, né? Estou indo do analógico para o digital, do digital de novo para o analógico. Por que não usar esse esquema aqui? Por que eu botei isso aqui a mais? Né? E por que isso aqui se chama transmissão digital? Apesar de eu estou transmitindo um dado analógico, não estou transmitindo um dado digital. Isso aqui se chama transmissão digital porque tem essa camada aqui. Essa camada aqui, tanto no transmissor quanto no receptor. Essa camada aqui que transforma o sinal analógico no digital. Então, tem um sinal digital aqui no meio do caminho. Né? Então, como eu vou transmitir no final das contas, eu vou transformar o sinal num sinal digital para transmitir um sinal digital, a gente fala que isso é uma transmissão digital. Então, porque eu tenho um passo intermediário aqui que é transformar o sinal no sinal digital. Beleza. Qual é a vantagem de ter esse passo intermediário aqui? Então, a gente tem algumas vantagens, tá certo? Vamos olhar primeiro esse cara aqui e os problemas que esse cara aqui tem. E aí depois a gente vai ver como que isso aqui tenta resolver esses problemas. Né? O maior problema que esse cara aqui tem é que quando eu transmito um sinal analógico e o sinal passa aqui pelo meio aéreo, aqui tem a incidência de ruídos. Então é mais interferência. Ruído, vou botar ruídos. Então o sinal aqui ele é transmitido e a esse sinal analógico que foi transmitido, você tem uma adição de ruído. Tem ruídos que entram aqui, interferências que acontecem na transmissão do sinal. E aí essas interferências, esses ruídos, vão fazer com que esse sinal analógico que chegue aqui, ele seja esse sinal aqui somado a esses ruídos. O problema é o seguinte, é que quem recebe o sinal analógico, somado com esses ruídos que foram inseridos aqui no meio, quem recebe esse sinal não sabe identificar o que é o sinal, que parte do que ele recebeu é o sinal original, que parte do que ele recebeu é um ruído. Ele não consegue diferenciar isso. Não tem como eu saber. É um sinal analógico. E de repente, será que não foi isso mesmo que o cara transmitiu? Não sei. Não dá para eu saber. Então,
Quando eu pego esse sinal e passo por um processo de demodulação, AM ou FM, eu vou demodular o sinal que foi transmitido somado com os ruídos. Ou seja, no final eu vou ter um sinal analógico que não é o sinal analógico original. Ele é o sinal analógico com ruídos, certo? Então ele é um sinal analógico que não é exatamente o original. Ele tem alguns ruídos que eu não consigo tirar, porque eu não consigo saber o que parte é ruído e que parte não é informação. Então o sinal analógico chega com alguns ruídos. Então no rádio AM, FM, por exemplo, analógico, você ouve e pode ter algumas interferências, dependendo de onde você estiver, ter algum chiado, alguma coisa assim. Na TV analógica, você tinha algumas falhas de transmissão, alguns chuviscos de vez em quando, é, imagem fantasma, alguma coisa que podia acontecer na imagem e ela não era exatamente como ela parecia ser originalmente. Só que não tem como o aparelho de TV que está recebendo, que é esse lado aqui, que é o receptor, não tem como ele saber o que é sinal, o que é ruído. Então, na hora que ele demodula, acaba demodulando o ruído junto aqui, e você tendo um sinal analógico original que tem alguns ruídos que você não sabe identificar que é ruído. A TV não é inteligente o suficiente para ver, ela está chuviscando aqui, o sinal original não tinha esse chuvisco. Como é que ela sabe que não tinha esse chuvisco no sinal original? Não dá para saber, né? Na transmissão digital, o processo é um pouquinho diferente e ele tenta melhorar esse problema aqui que a gente tinha na transmissão analógica. Como que se fazia isso? Como que se faz isso, na verdade? Eu tenho meu sinal analógico, que é a minha voz, passo por uma modulação PCM, se for vídeo, passo por um esquema qualquer de digitalização do vídeo também, baseado no PCM, um esquema parecido. E aí no final tem um sinal digital. Eu tenho um sinal digital, uma sequência de zeros e uns que representa a minha voz, ou a minha imagem, né, ou o som que quer que seja. E aí, na hora que eu vou transmitir isso pelo ar, eu não consigo transmitir um sinal digital pelo ar, que nem eu falei com vocês. Então eu tenho que pegar o meu sinal digital e modular ele para transformar num sinal analógico. Certo? Só que agora é um sinal analógico pronto para transmissão, né? Assim como aqui eu tive que pegar o sinal analógico e modular ele. Aqui eu vou modular usando, só que agora eu vou modular usando um desses esquemas porque minha fonte da informação é um sinal digital. E vou então transmitir um sinal analógico, um sinal que é AM, por exemplo, né, que é o mais usado desses aqui hoje em dia. Lembro que a AM ele é mais eficiente porque no que a AM eu estou mexendo na fase e na amplitude ao mesmo tempo, então eu acabo conseguindo transmitir mais, né? Mais sinais diferentes. E aí eu transmito, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. E aí eu transmito então um sinal analógico, que é um sinal que foi modulado aqui a partir de um sinal digital. E aí quando eu recebo esse sinal analógico, desculpa, aí quando eu estou aqui no meio aéreo eu tenho ruídos, do mesmo jeito. O meio não mudou, mudou o esquema de transmissão. O meio continua tendo ruído. Então o sinal analógico que eu recebo é um sinal analógico que tem ruídos. Ou seja, é um sinal analógico que não é exatamente igual ao original, igual ao que foi transmitido. Ele é um sinal analógico que tem alguns ruídos aqui somados a ele. Só que a diferença é que quando eu passo por um demodulador, PSK, SK, FSK ou QAM, esse ruído aqui, de maneira geral, ele acaba sendo eliminado. Por que ele acaba sendo eliminado? Vamos lembrar lá para ficar claro aqui, mais simples aqui, o ASK, por exemplo, que é o mais simples da gente ver. O ASK eu tenho duas amplitudes. Uma amplitude mais alta que representa o 1, por exemplo, uma amplitude mais baixa que representa o 0. Tá? Então, a não ser que os ruídos sejam muito intensos, se eu tiver um pequeno ruído, a amplitude mais alta pode ficar um pouquinho mais alta, porque o ruído adicionou um valor de tensão nela, ou ela pode ficar um pouquinho mais baixa. Mas ela não vai variar ao ponto de, a não ser que o ruído seja muito alto, a amplitude não vai variar ao ponto de uma amplitude alta ela acabar virando uma amplitude baixa. E aí o que era 1 eu interpretar como 0. Não. De maneira geral, o que vai acontecer é que a amplitude alta vai ficar um pouquinho mais alta ou um pouquinho só mais baixa. E eu vou continuar interpretando aquilo como amplitude alta. E eu vou continuar interpretando aquilo então como um bit 1. Então, apesar de ter um ruído, o bit 1 vai continuar sendo 1. O bit 0 vai continuar sendo 0, porque eu tolero pequenas variações na amplitude, porque a amplitude vamos dizer, amplitude de 5 volts eu considero que é bit 1. Amplitude de 1 volt eu considero que é bit 0, por exemplo. Mas não é exatamente assim. Eu considero sei lá, de 2 volts para baixo, qualquer amplitude aí de 2 volts para baixo, como bit 0. E qualquer amplitude aí de, sei lá,
3 volts para cima como bit 1. Então, se houver um ruído aí, os 5 volts virar 4 volts e meio, eu continuo interpretando isso como 1. Se o 2 volts virar 1 volt e meio, eu continuo interpretando isso como 1. Tá certo? Desculpa, 1 volt virar 1 volt e meio, eu continuo interpretando isso como 1. Então, como 0. Então, pequenas variações, que é o que o ruído de maneira geral faz, acabam sendo eliminadas pelo demodulador. E aí o sinal digital ele acaba ficando igual ao sinal original. Então, a grande sacada do processo, desse processo aqui, é essa fase aqui de modulação de um sinal digital, né, um dado digital aqui num sinal analógico. E aí, quando eu recebo, eu demodulo, que aí aqui eu acabo eliminando os ruídos. Se não todos, pelo menos os ruídos menores. Pode acontecer de ter um ruído muito grande e aí eu não conseguir eliminar, e aí transmitir 1 e eu achar que foi transmitido 0? Pode acontecer. Se acontecer, o que vai acontecer? Vai ter um sinal digital diferente do original. E aí na hora que eu demodular, vai ser alguma coisa diferente aqui. E aí, putz, aí a minha voz vai ficar diferente, vai ter um chiado. Vai ter um som um pouco diferente? Pode ser. Mas além disso, de maneira geral, como o sinal é digital, aqui nesse. Desculpa, aqui. Aqui nesse sinal, antes de eu modular, eu ainda vou pegar. Os sistemas ainda fazem isso, colocam aqui uns códigos de verificação. Vou chamar de código de erro. Uns códigos de erro, que é o quê? São uns códigozinhos, uns bitzinhos a mais, para fazer detecção e verificação de erro. Correção de erro que normalmente dá para fazer. Então esse cara aqui, você recebe os bits e se o bit vier alguma coisa errada, eu ainda verifico se está certo ou se está errado. De repente eu posso corrigir, ou se eu não corrigir, pelo menos eu posso falar, ih, esse bit veio errado. E aí vai ter um cliquezinho, tipo uma partezinha aqui do som que não chegou no destino, ou uma parte da imagem que não chegou. E aí se uma parte da imagem não chegar, porque teve algum erro de transmissão e eu detectei aqui por causa desse código de erro, eu detectei aqui na recepção, né, aqui, ó, eu detectei por causa desse código de erro, eu simplesmente não exibo aquele pedaço da imagem. Aí a minha imagem é digital, então na TV digital, ou ela existe ou não existe. Ela não existe se tiver muito ruído, ou ela existe se o ruído for baixo, se não existir, ou se for baixo o suficiente para eu conseguir eliminar aqui no processo de demodulação. Então eu tenho ainda uma outra etapa aqui que eu posso dar uma verificada nisso. Se tudo estiver ok, vou demodular e vou ter o sinal analógico que vai ser certamente, nesse caso, igual ao sinal analógico original. Não vai ser nem parecido, porque o ruído foi eliminado aqui. Então aqui eu vou ter um sinal analógico igual, então a imagem fica perfeita. Por isso que na TV digital, por exemplo, a imagem fica perfeita. Por isso que no celular o áudio, hoje em dia do celular, é muito bom, não tem chiado no áudio. Porque é uma transmissão digital, entre aspas, né? A gente chama de transmissão digital, mas só lembrando que o sinal no final é sempre analógico. Mas esse processo aqui de modulação e demodulação existe justamente para você poder eliminar o ruído. Nesse mecanismo tradicional eu não tenho como identificar o que é ruído e o que não é ruído. Aqui eu tenho. Aqui eu tenho como não deixar que o ruído, não identificar o que é ruído ou não, mas não deixar que o ruído interfira na minha transmissão ao ponto de eu ter um sinal aqui diferente do sinal que foi transmitido. Beleza? Isso aqui é a base do funcionamento dos sistemas celulares hoje em dia. É a base de funcionamento da TV digital. É esse mecanismo aqui que a gente está falando, tá certo? Então, sempre que você ouvir falar assim, tem uma transmissão digital sem fio, é isso aqui que acontece. O que vai mudar é a forma qual modulador que se usa aqui, coisas desse tipo. Beleza? Tá claro aí, pessoal? Então, acho que tá, né? Já falaram aí que tá claro. Beleza. Vamos falar mais uma coisinha então. Já que tá claro aqui, vou falar uma outra coisinha que tá ligada ao uso dessa modulação aqui, independente se é uma transmissão de sinais que originalmente são analógicos ou não, né? Mas vamos falar um pouquinho principalmente sobre o uso do QAM hoje em dia. Na verdade, vamos falar sobre um negócio que é o que se usa muito na transmissão de dados, que é a transmissão adaptativa, que é o que se usa, por exemplo, no Wi-Fi, ou na transmissão de dados por celular também, tá certo? Também se usa exatamente o mesmo mecanismo.
Bom, quando eu estou usando o QAM para transmitir, estou falando aqui agora o QAM porque o QAM é o mais usado hoje em dia, né? Quando eu estou usando o QAM, eu tenho lá, então, é o seguinte, aquele minha constelação de pontos, né? E aí, se eu estiver usando o 4QAM, por exemplo, eu vou ter 4 pontos aqui. Opa. Ah, tem um ponto aqui com essa amplitude mais baixa e fase zero, um outro ponto com amplitude mais alta e fase zero, amplitude mais baixa e fase 180, amplitude mais alta e fase 180, tá? Então esse cara aqui, por exemplo, é um 4QAM. Vamos lá. 4QAM, no 4QAM eu tenho então a possibilidade de transmitir 2 bits de cada vez. Por que eu consigo transmitir 2 bits de cada vez? Porque eu tenho 4 possibilidades quando eu transmito 2 bits de cada vez, né? Eu posso transmitir 00, 01, 10, vou botar aqui no lado 00, 01, 10 e 11. Tenho 4 possibilidades, eu associo cada um desses caras aqui a um ponto desse aqui da constelação, do jeito que eu quiser, do jeito que eu achar melhor, e aí eu consigo transmitir 2 bits cada vez, né? Se ao invés de usar isso aqui, se eu tivesse utilizando, né, um esquema de transmissão de 8 QAM, né, vamos lá. Se eu estivesse usando então um esquema QAM de 8 QAM, no 8 QAM eu tenho o quê? 8 pontos, né? 8 pontos na minha constelação de sinais. Então aqui agora eu tenho 8 pontos. Nível baixo e nível alto, só que em vez de ser só 0, 180, eu tenho 0, 90, 180, 270. Tenho 8 QAM. Com 8 QAM, eu consigo transmitir 3 bits de cada vez. Por que 3 bits de cada vez? Porque com 3 bits eu tenho 8 possíveis combinações, né? Que são 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 e 11, né? Esses são as 8 combinações que eu tenho de 3 bits, 8 combinações possíveis. E eu vou associar cada uma delas aqui a um ponto desses, dependendo do que eu transmitir, do que eu receber, né? Que representa esses bits aqui. Então eu consigo transmitir 3 bits cada vez. Olha só, se eu consigo transmitir um milhão de sinais por segundo, eu estou transmitindo a é, 1 milhão, vamos botar aqui, ó, 1 milhão de sinais por segundo. Se eu consigo transmitir 1 milhão de sinais por segundo, e aí, nesse cara aqui, em cada sinal, representa 2 bits, eu consigo transmitir 2 milhões de bits por segundo. Ou 2 megabits por segundo. Se aqui eu tenho 3 bits, cada sinal representa 3 bits, eu tenho 3 milhões de bits por segundo, ou 3 megabits por segundo. Eu consigo 50% a mais de velocidade só mudando de 4 QAM para 8 QAM, né? Concordo? Se eu mudar de 8 QAM para 16 QAM, esse QAM, o que eu tenho? 16 QAM eu vou ter aqui... Eita. Tô botando mais ou menos aqui. Dezesseis sinais agora, em vez só de 8. E aí, com 16 QAM, eu consigo transmitir 4 bits de cada vez. Por que eu consigo transmitir 4 bits de cada vez? Porque com
com 16 com 16 sinais diferentes, né, com 4 bits, desculpa, eu consigo ter 16 combinações diferentes de bits, né? Consigo ter tudo 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, né? E isso aqui, como eu estou preguiçoso, eu vou acelerar a minha escrita aqui. Mas eu consigo isso aí mais uma coisa muito parecida, só que agora começando com 1, né? 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Pronto, tem aqui as 16 possíveis sequências de 4 bits. Né? Então agora eu consigo transmitir 4 bits de cada vez. Se eu consigo transmitir de 4 bits de cada vez e eu consigo transmitir 1 milhão de sinais por segundo, cada sinal tem 4 bits, 4 megabits por segundo. Ou seja, o dobro da velocidade disso aqui, se eu passar de 4 QAM para 16 QAM. E se eu for aumentando, né, o número de pontos na constelação, eu vou tendo uma transmissão cada vez maior. Né? Eu tenho transmissões aí de 256 QAM. 256 QAM eu tenho 256 pontos. 256 pontos eu consigo transmitir 8 bits de cada vez. 8 bits de cada vez, se eu tenho 1 milhão de sinais por segundo, eu vou transmitir 8 megabits por segundo. Tá certo? Tem 512 QAM. Transmito 9 bits de cada vez. E aí, o que isso tem a ver com Wi-Fi? O que isso tem a ver com transmissão adaptativa, com transmissão de dados pelo celular? É que o que acontece nesses caras é o seguinte: quando você tem mais pontos, eu transmito mais bits de cada vez. Em compensação, o que acontece também? Quando eu tenho mais pontos aqui, se a gente olhar, ó, a distância entre um ponto e outro é bem menor do que a distância entre um ponto e outro aqui quando eu tenho poucos pontos. Quanto mais pontos eu vou colocando, maior a distância, desculpa, quanto mais pontos eu vou colocando, menor a distância entre os pontos. O que isso significa? Isso significa que essa transmissão aqui, por exemplo, do 16 QAM, ela é muito mais suscetível a ruídos do que a transmissão 4 QAM. A 4 QAM é mais robusta. Por quê? Porque eu preciso de um ruído muito maior para que esse sinal aqui, eu transmita esse sinal, e lá na recepção eu acho que eu recebi esse aqui. Ou eu recebo alguma coisa parecida com esse, ou parecida com esse, eu preciso de um ruído muito grande. Aqui o ruído é menor. Um ruído pequeno já pode transformar esse cara aqui nesse. E aí eu transmiti esse, e quando eu receber, eu achar que eu tô recebendo. Que o que foi transmitido é esse aqui, quando foi esse aqui, na verdade. Se eu botar 256 QAM, esses pontinhos vão ficar mais coladinhos um no outro ainda. É uma transmissão mais rápida, porque é 8 bits de cada vez, mas mais suscetível a ruídos ainda. Então, de maneira geral, o que o Wi-Fi faz, por exemplo, é se adaptar ao que vai acontecendo, a qualidade de transmissão no meio. Então, quando você liga o Wi-Fi, eu tenho um Wi-Fi lá na minha casa que dá para transmitir, sei lá, a 1 gigabit por segundo. Tá, beleza, 1 gigabit por segundo é a velocidade mais rápida lá quando você está com o 802.11 AC, né, sei lá. Depois a gente vai falar sobre isso quando estiver falando na camada de enlace. O que ele faz? Ele transmite a 1 gigabit por segundo. Pô, mas 1 gigabit por segundo, professor, tem que estar com o computador encostado no meu ponto de acesso lá, né? No roteador sem fio. Se eu tiver num cômodo dele no outro, eu não consigo transmitir nessa velocidade nem a pau. Por que isso? Porque você consegue transmitir a velocidade máxima quando você está muito próximo dele, sem nenhum obstáculo no meio do caminho, porque a incidência de ruído é muito baixa. Então ele vai lá e coloca e usa 256 QAM, 512 QAM, por exemplo. Ele usa uma constelação com muitos pontos. E aí, você praticamente não tem erro de transmissão, porque os ruídos são muito pequenos, porque a distância entre o transmissor e o receptor é pequena, não tem obstáculo no meio. Então o sinal chega muito forte no receptor, e aí a relação sinal-ruído é muito alta, né? A diferença entre o ruído e o sinal mesmo é muito alto. Então eu posso ter pontos muito coladinhos um no outro, que um ponto não vai virar o outro porque o ruído é muito pequeno. Só que aí, à medida que eu vou me afastando do ponto de acesso, do roteador, eu começo a ter, o sinal começa a se atenuar mais, ele chega mais fraco no receptor.
né, no ponto de acesso lá. O sinal que eu estou transmitindo chega mais fraco. O sinal do ponto de acesso chega mais fraco até o meu notebook também, porque está um pouco mais longe, né? Tem a atenuação do sinal. E aí, à medida que ele vai ficando um pouco mais fraco, os ruídos começam a ser um pouco maiores em relação ao sinal. Não porque necessariamente o ruído aumentou, mas porque eu estou recebendo um sinal mais fraco. Então, o ruído que existe no ar, ele começa a ser mais significativo em relação ao sinal do que quando eu estava com o meu computador encostado ali. E aí, se eu continuar transmitindo a 256 km, eu vou começar a ter muito erro. Eu vou detectar muito erro de transmissão. E aí, o que os modems fazem? Né? Os roteadores, os modems do computador, quando eles detectam que está tendo muito erro de transmissão, eles falam o seguinte, pô, deve estar tendo muito ruído. Então, o que eu vou fazer? Vou baixar aqui, em vez de usar 256 km, vou passar a usar aqui 128 km. Vou diminuir o número de pontos na minha constelação. E aí eu caio para 128 km e eu estava transmitindo 8 bits de cada vez, passo a transmitir 7 bits de cada vez. Né? Só que agora os meus pontos estão ao dobro da distância, porque agora eu tenho metade dos pontos. Era 256, agora tem 128. Né? E aí eu sou mais robusto a ruídos, eu posso aguentar ruídos um pouco maiores. Só que para isso, ao invés de transmitir 8 bits de cada vez, agora eu transmito 7 bits de cada vez. Perco um pouquinho aí no desempenho, perco aí sei lá, uns 12% aí, né? Tem que fazer uma conta aí. Um percentual aí, uns 12% na velocidade de transmissão. Me afastei mais, né? E o ruído vai ficar mais significativo em relação ao sinal, ele vai cair de novo de 256 km, de 128 km para 64 km. E a cada vez que eu vou me afastando, o ruído vai aumentando, ele vai reduzindo, ele vai se adaptando, porque ele vai percebendo que vai tendo erro, ele vai se adaptando e diminuindo a quantidade de pontos na constelação, mudando a modulação que ele usa. E mudando a modulação, ela fica mais robusta a ruídos, em compensação também um pouco mais lento. Então, quando eu me afasto do roteador, quando eu me afasto do meu ponto de acesso, minha transmissão começa a ficar um pouco mais lenta. Por quê? Porque eu estou usando uma constelação QAM com menos pontos. Vou me aproximando, ele vai detectando que o sinal está ficando mais forte, ele tenta subir a quantidade de QAM também. Ah, tô lá em 32 QAM, eu senti que o sinal agora do que eu estou recebendo está ficando mais forte, né? A minha placa de rede sem fio percebe isso, ela sobe lá sei lá, 32 QAM para 64 QAM, 64 para 128, 128 para 256. Quando ela percebe que está começando a ter erro, aí ela baixa de novo. Então ele fica o tempo todo subindo e baixando essa modulação, qual modulação que ele está usando, né, num esquema chamado transmissão adaptativa, porque ele vai se adaptando à qualidade do meio. Né? E aí tem essas várias velocidades diferentes, de acordo se eu estou mais próximo, se eu estou mais distante, né? O transmissor e o receptor estão mais próximos ou mais distantes, e aí eles vão se adaptando e vão se adaptando à incidência de ruído. Ruídos mais intensos, ruídos menos intensos.